Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre os parâmetros das funções. Nessa aula eu quero explicar como é que funciona a passagem de valor para uma função através de seus parâmetros. Em uma função, comumente, quando a gente define ela, nós colocamos nos parâmetros o nome da variável e, se no caso nós quisermos, o tipo, e também podemos definir um valor por padrão para essa variável. No caso aqui vou dar um exemplo. Vou escrever function, vou chamar de teste, e teste recebe, no caso aqui, vou colocar aqui uma variável chamada de ABC, certo? E aqui eu vou definir um valor com padrão, 1, 2, 3, certo? Aqui é o nome da variável, certo? Isso daqui é chamado de parâmetro ou argumento. E aqui eu defini um valor padrão para essa variável da função, certo? Se eu quiser também, eu posso definir o tipo dessa variável. Aqui no caso eu poderia colocar aqui string. No caso aqui, essa função quando fosse chamada, ela teria que receber um valor em string, certo? Aí no caso, uma função por padrão, se eu executar aqui teste, vou colocar aqui, no caso, um eco cifrão ABC, ele vai mostrar lá 1, 2, 3 no navegador, certo? Se eu quiser passar um outro valor, vou passar aqui no caso Matheus, vai mostrar lá Matheus. O que é que eu quero explicar aqui, pessoal? É que uma função, quando a gente define dessa forma aqui, nós estamos dizendo que essa função ela vai receber, quando eu chamar a função, no caso aqui eu estou chamando a função teste, eu estou passando um valor, certo? Eu estou passando o valor Matheus. Isso implica que essa passagem de valor aqui para o parâmetro dessa função está sendo, no caso ele está pegando esse valor e está passando para essa variável, certo? E agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou criar uma variável chamada palavra, e vou colocar aqui Matheus, certo? E no lugar de eu escrever aqui diretamente o nome Matheus aqui, eu vou passar a variável, certo? Vou salvar e executar lá no navegador e aparentemente deu o mesmo resultado, certo? No caso aqui, o que é que ocorreu? Quando eu chamei a função teste, eu coloquei aqui cifrão palavra. Isso daqui vai fazer com que nessa parte daqui a variável vai trazer o valor que ela contém, no caso Matheus, e vai passar o valor para dentro da função, certo? Ela vai injetar esse valor aqui dentro da variável ABC da função. Até aí, ok. Sendo que o que é que acontece? Existem dois tipos de receber um valor em um parâmetro de uma função. O primeiro deles é passar diretamente o valor para o parâmetro da função, que é a forma mais comum. E o segundo modo é passar o valor, no caso, passar o valor entre aspas, por referência. O que seria isso? É semelhante ao C, né? A linguagem C. No caso que a gente trabalha com uma espécie de ponteiro. Então eu consigo apontar para uma posição de memória. Ou seja, ao invés de, no caso aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho uma variável chamada palavra, que contém o nome Matheus. E quando eu faço isso daqui, gente, esse nome Matheus vai ser duplicado na memória. Então vai existir na memória RAM do computador duas variáveis que contêm o nome Matheus. Nesse caso aqui, como é uma string com um texto pequeno, isso não faz tanta diferença. Sendo que, se tivesse aqui no caso um texto, né, uma string, este receberia este texto de 1 milhão de caracteres, no caso, aqui em ABC,
e a palavra também ia conter um texto com 1 milhão de caracteres. Então eu ia ter na memória RAM ocupando 2 milhões de caracteres de forma desnecessária, certo? Então, para evitar a duplicação de valores em memória, foi criado a passagem por referência. Aí, no caso, para utilizar a passagem por referência, ao invés de eu escrever dessa forma aqui, antes do nome da variável, eu coloco um e comercial. Eu faço isso daqui. Aí, esse e comercial aqui indica que quando eu for chamar essa função, eu vou indicar aqui onde define os valores, eu vou indicar o nome, no caso, de uma variável. No caso aqui eu tenho que especificar aqui palavra. Vou salvar e executar e percebo que no navegador vai apresentar o mesmo resultado, Mateus. Porque aqui eu passei uma variável. Agora se eu fizesse o contrário aqui, colocasse aqui o nome Mateus, percebo que agora vai dar um erro aqui, ó. Fatal erro, porque eu não passei a referência de uma variável. Então, quando eu defino dessa forma aqui, essa função ela espera que seja passado como um parâmetro aqui dessa função uma variável, porque aqui ele vai receber a posição de memória de onde está alocado o valor dessa variável. Eu sei que é um pouco complexo para quem é iniciante, mas basicamente isso daqui é uma forma de apontar para onde está o valor na memória RAM, certo? Então aqui eu tenho que especificar aqui uma variável, então palavra. Outra coisa importante de se saber sobre passagem por referência é que em uma passagem de referência eu consigo alterar o valor da variável. Então, dentro da função, quando eu faço isso daqui, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, ABC recebe, vou colocar aqui WASD, vou colocar qualquer coisa aqui no caso. Quando eu executar isso daqui no navegador, ele vai mostrar aqui que mudou para WASD. E se eu chamar aqui fora, depois da função aqui, a variável palavra, ele vai mostrar também WASD. Porque eu alterei o valor em memória da variável palavra. Então, quando eu faço isso daqui, eu consigo manipular dentro da função uma variável que esteja fora dessa função. No caso aqui eu alterei, no caso, mudei o valor de Mateus para WASD dentro de uma função. Então eu consigo manipular diretamente. Agora se eu fizer da outra forma aqui, gente, no caso aqui eu vou tirar esse e comercial, percebam que essa modificação para WASD só vai ocorrer dentro da função. Então ele vai colocar aqui, ele vai dar um eco em WASD, e depois que ele executar aqui a função teste e for mostrar o valor que tem na variável palavra, ele vai colocar aqui, ó, Mateus. Então ficou WASD Mateus. Aí no caso, isso daqui, pessoal, quando eu faço dessa forma, eu estou passando por valor, no caso eu vou injetar um valor diretamente nessa variável, coloquei o e comercial, eu troquei agora para passagem por referência, certo? Então é só isso, pessoal. Tem que ficar de olho. Toda vez que vocês virem um i comercial antes do nome de uma variável, dentro de uma função, no caso, nos parâmetros, quer dizer que ela está recebendo uma passagem por referência. Se tiver 100, é passagem por valor. É isso, pessoal. Até a próxima aula.